Tudo bem, mais uma vez, muito boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estarmos aqui, né? Mais uma quarta-feira. Hoje está mais tranquilo, não está muito quente, né? Está uma noite bem agradável. Então que a gente possa agradecer ao Criador da vida por mais essa bendita oportunidade de estarmos aqui com o nosso coração voltado para o entendimento do Evangelho, para a compreensão de nós mesmos, que nós possamos aproveitar integralmente esses minutos, que é muito breve, né? Mas faz toda a diferença na nossa caminhada. Estava meditando, refletindo sobre a nossa fala, juntamente com os benfeitores espirituais, e eu senti no meu coração da gente falar um pouco sobre a necessidade que nós temos de disciplinar melhor todos os recursos que a vida nos oferece. Quando a gente fala recurso, não é recurso material, mas as ferramentas que nós temos à disposição de todos nós. Tudo aquilo que nós conquistamos, né, aqui na vida, que nos ajuda, nos auxilia a caminhar, a evoluir, tem que ter um olhar diferente. Não somos mais aqueles seres primitivos, inconsequentes, despreocupados de responsabilidades. Agora não, a gente tem ciência de que tudo aquilo que Deus nos ofereceu para que nós pudéssemos evoluir, é necessário ter disciplina e responsabilidade. E eu me recordei de uma passagem de Jesus, porque Jesus ele veio trazer e falar de coisas muito profundas, mas Jesus ele teve que sintetizar, ele teve que adaptar, né, para o entendimento das pessoas naquela época. Então Jesus tem uma mensagem dele, lá no Sermão da Montanha, que ele diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É muito interessante isso. Parece uma frase jogada ao vento, né? Mas não é. Tudo aquilo que Jesus trouxe tem uma profundidade muito grande, né? É muito rico. E nós precisamos pegar isso para entender tudo aquilo que nós possuímos de recursos, né? Em todos os sentidos, e disciplinar um pouco mais. O que Jesus queria dizer quando ele falou isso, né? Ele não poderia chegar para aquelas pessoas e explicar de forma mais abrangente, dizendo assim: olha, o seu olhar é a percepção da sua vida. Se você tiver um olhar negativo, ruim, você vai gerar um futuro péssimo para você, né? Tudo isso terá consequências. Então que Jesus não quis entrar dentro desse ensinamento mais profundo. E ele simplesmente resumiu e falou, né? Se seu olhar for bom, seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E é muito interessante porque com todo o avanço, né, espiritualmente falando, com todo o avanço da medicina, o avanço da ciência, a gente constata que realmente é isso, né? Nós somos criadores do nosso futuro, nós somos criadores de tudo que está em torno de nós, porque nós somos energia. Se nós vibramos negativamente, se nós temos pensamentos desequilibrantes, se nós agimos de maneira inadequada dentro do nosso coração, né? E tudo começa no olhar, né? Quando a gente fala tudo, o que você sente começa no olhar. Você olha, você identifica, você pensa e você sente, né? Às vezes nós olhamos e julgamos, né? Segundo o nosso ponto de vista, segundo o nosso entendimento, tiramos as nossas conclusões precipitadas muitas vezes simplesmente pelo fato de olhar. Então olha como é importante isso. É uma instrumentalidade que nós temos de percepção no mundo e nós precisamos tomar muito cuidado. O que nós estamos permitindo que essas imagens façam dentro do nosso sentimento, do nosso coração. Então é muito profundo esse ensinamento do Cristo, a todos nós. E não é só o olhar, é o pensamento, é a palavra, né? É tudo aquilo que compõe a nossa manifestação nesse mundo. Nós precisamos ficar muito atento com tudo isso. E o olhar, ele é muito importante, ele é tão significativo nas nossas vidas, porque vocês, eu acho que vão recordar, eu me recordo disso. Quando eu era criança, a minha mãe,
Porque a gente começa a conviver com as pessoas, a gente não precisa mais falar, sabe? Um simples olhar, né? Vocês já perceberam isso? Nós que somos casados, às vezes um simples olhar entre o casal já é o suficiente, você não precisa falar absolutamente nada. E eu me lembro que minha mãe, às vezes, né, quando eu fazia alguma peraltice, alguma coisa, era somente aquele olhar, né? Aquele olhar, e você já sabia que você estava fazendo errado e que se você não parasse a coisa ia complicar. Percebe como é importante isso? O olhar, ele diz muito a todos nós, né? Às vezes você está conversando com uma pessoa e você percebe, no olhar você consegue identificar se a pessoa está bem, se ela está triste, se ela está trazendo alguma preocupação. Então essa janela da nossa alma, né, esse olhar, ele é o primeiro contato do recebimento da informação. Então nós precisamos sim ter essa preocupação, né? E como Cristo fala, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, ele está querendo dizer o seguinte: se você souber realmente trabalhar com tudo aquilo que você manifesta nesse mundo, com certeza você vai criar um ambiente favorável para o seu espírito, para o seu coração, e com certeza você vai navegar numa vibração positiva. Então isso é muito importante, essa lição para os dias de hoje, ela faz toda a diferença. Porque às vezes eu vejo as pessoas se debaterem, como resolver o problema, por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por aquilo, o que realmente está acontecendo. É o entendimento disso, né? É aquilo que você recebe do mundo, você tem que saber trabalhar tudo isso. Nós temos que saber degustar aquilo que a vida nos oferece. E o olhar, ele é importante, né? Se nós nos manifestamos no mundo e agimos de qualquer forma, com desequilíbrio, agredindo as pessoas com as nossas palavras, julgando, fazendo aquilo que nós não devemos, o que nós vamos trazer para perto de nós? Essa energia negativa, essa vibração ruim. Então, com certeza, o nosso corpo não terá luz. Nós não seremos dignos de ter saúde, de ter equilíbrio. Então é todo um trabalho, é um processo que nós estamos realizando aqui na Terra para que de verdade a gente aprenda a viver, a gente aprenda a respeitar o nosso semelhante. Então aquela frase que parece uma frase simples do Cristo, ele tem toda uma profundidade de ensinamento ali. Se nós nos debruçarmos diante desse ensinamento e começarmos a fazer uma reflexão, nós podemos ficar aqui horas, né? Porque isso tem um sentido muito profundo na nossa vida. Quantas vezes nós nos perdemos julgando alguma coisa e depois nós constatamos que realmente estávamos equivocados? Várias vezes. Tudo bem, somos seres humanos, estamos aprendendo ainda, mas agora, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós já temos toda essa informação. Nós precisamos pegar isso e começar a trabalhar de maneira objetiva, de maneira positiva, né? E trazer isso para o nosso dia a dia, esse ensinamento, ele vai fazer toda a diferença. Porque quando nós estivermos diante de qualquer situação meia estranha, nós podemos pensar e refletir: não, eu não posso julgar simplesmente por aquilo que eu estou vendo, né? Com certeza é assim, por isso, por aquilo. Então nós temos que saber fazer essa distinção, saber usar melhor essa nossa capacidade sensorial de perceber as coisas, né? De ver as coisas. E quando nós disciplinamos isso, nós enxergamos aquilo que muitas vezes no desequilíbrio nós não conseguimos ver. Porque às vezes nós conversamos com as pessoas e percebemos as pessoas estão muito alheias a muitas coisas. Às vezes uma noite de luar, por exemplo, você chega para a pessoa e fala assim: nossa, você viu que lua linda que está hoje? Não, não vi. Né? As pessoas ficam alheias, né? A pessoa parece que está vivendo um mundo totalmente diferente. Então nós precisamos ter uma observação maior com aquilo que é importante na vida, né? E todas essas questões, principalmente a natureza, coisas que nós julgamos que são pequenas e que não interessam, na maioria das vezes essas coisas que são importantes. E essa observação, né, com um sentimento nobre,
vai preencher, vai trazer a todos nós uma energia muito, muito positiva. Então o Cristo, né, e toda a sabedoria do Cristo é isso, é chegar para nós e ensinar, falar assim, olha, você vai fazer a construção dessa luz dentro do seu coração. E à medida que nós vamos avançando de maneira negativa e insistindo no erro, nós jamais conseguiremos encontrar dentro do nosso coração e da nossa vida a felicidade que nós almejamos, a saúde, a paz, porque tudo isso está conectado, né? Então nós temos que fazer esse trabalho interno. Então quando nós olhamos e enxergamos, precisamos fazer uma assimilação daquilo que nós estamos vendo, né? Então ter esse olhar mais profundo, não ficar simplesmente na superfície, porque sempre a gente fez isso, né? A gente acha que os olhos é simplesmente para que a gente possa enxergar as coisas da vida. Não é, não é. É a janela da alma, né? Nós precisamos direcioná-lo para aquilo que é melhor. E tem muitas coisas boas no mundo. Às vezes nós falamos assim, nossa, o mundo está horrível, né? Está acontecendo isso, isso. Claro, está acontecendo muitas coisas no mundo, mas às vezes nós esquecemos de ver aquilo que é positivo, aquilo que é belo, aquilo que é edificante. Então nós precisamos começar a ter esse olhar mais superior, um olhar mais profundo com relação às coisas, né? E isso é disciplina, né? E onde que nós encontramos isso, né? Dentro de nós mesmos, procurando policiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, procurando trazer esses ensinamentos que o Evangelho sempre nos oferece para que a nossa vida seja diferente. E aos poucos a gente vai eliminando do nosso coração aquela maledicência, aquele julgamento irresponsável, né? Porque julgamento é uma coisa que não nos cabe, na verdade não nos cabe, porque o que vai contribuir na nossa vida fazer o julgamento das outras pessoas? Absolutamente nada, mas é um hábito, né, que a maioria das pessoas ainda tem, de fazer julgamentos, né, de ficar comentando algo diante daquilo que viu ou daquilo que percebeu. E isso não é legal, né? Não é legal, porque muitas vezes nós julgamos e falamos ou comentamos da vida de uma pessoa que não está presente, né? A pessoa não está presente para se defender, a pessoa não está presente para falar realmente aquilo que aconteceu diante desse julgamento que você está fazendo, daquilo que ela fez. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque a enfermidade muitas vezes nós achamos que ela começa numa bactéria, né? Numa enfermidade que vem pelo ar e acaba adentrando o meu corpo e me deixando enfermo e doente. Às vezes não. Às vezes a enfermidade chega por esses processos, né? Como Cristo está ensinando. Se nós temos esse desequilíbrio, nós começamos realmente a obscurecer o nosso campo mental, o nosso espírito. Essa vibração começa a cair de tal forma que aí com certeza a gente fica suscetível a qualquer tipo de enfermidade, a qualquer tipo de problema, né? Então isso acontece todos os dias, as pessoas só não percebem, elas não conseguem identificar a origem, né? Não conseguem, porque às vezes a pessoa fala assim, eu fiquei doente, não sei porquê, eu estava bem, agora estou enfermo, estou doente. Por que será? Será que a pessoa faz uma reflexão sobre a sua conduta, sobre aquilo que ela fez nos últimos dias, no seu pensamento, a sua maneira de se comportar? Será que ela tem verificado o seu olhar e o sentimento que nasce a partir do seu olhar? Isso tudo é muito, muito importante, né? Então, aconselho da espiritualidade sempre a todos nós para que a gente consiga, na medida do possível, caminhar na luz. Isso é muito importante. E caminhar na luz é procurar ter disciplina, é procurar ter equilíbrio, ser mais sensato, ter uma postura positiva com as pessoas, procurar mudar a nossa maneira de ser, porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou assim, vou morrer assim, sempre fui assim. Nós não podemos. Se nós identificamos em nós alguma coisa que precisa ser melhorada, então a proposta do Cristo, né, foi exatamente essa. Tudo que ele nos trouxe foi para que despertasse em nós um homem diferente, né, um ser melhor. Então nós temos que nos esforçar para que isso realmente aconteça.
senão nós vamos viver constantemente nessa dificuldade que nós estamos vendo. Então nós não gostaríamos mais de voltar aqui na Terra, numa outra oportunidade, e ver o mundo exatamente como está. Porque é muito ruim, né? É muita injustiça, é muito crime, é muita coisa negativa que ainda se movimenta sobre o planeta. Mas se nós não fizermos a nossa parte, se nós não contribuirmos para que essa energia pessoal contribua para a energia coletiva, nós não conseguiremos mudar o mundo que nós vivemos, né? Então é realmente muito, muito importante a gente observar esses ensinamentos de Jesus. Todas as quartas-feiras, todos os domingos, a gente faz essa reflexão com o auxílio da espiritualidade sobre qualquer ponto do Evangelho, né? Alguma lição que contribua para nós. Então nós temos que começar a pegar essas informações e trazer para dentro da nossa vida, né? Ficar somente na conversa, somente na informação, somente ficar lendo livros, isso não vai resolver. Só vai resolver se nós realmente usarmos tudo isso no nosso dia a dia, no convívio com as pessoas, nos nossos relacionamentos, porque aí vai fazer toda a diferença, né? E faz mesmo, faz, ao ponto de você começar realmente a transformar o seu coração e as pessoas perceberem, tá melhor, tá mais calmo, tá mais compassivo, né? Então isso faz toda a diferença, toda a diferença. A vida, ela começa a ficar diferente, porque você mudou aquela vibração, aquela obscuridade que existia em torno de você, ela vai se dissipando, ela vai desaparecendo. E aí, com certeza, quando tudo isso se dissipa, você tem uma visão muito maior de muitas coisas. Aí sim, a gente tem um olhar mais profundo, né? Aí a gente consegue realmente ver aquilo que na verdade a gente não via. Porque tem uma diferença, né? Se a gente falar enxergar e ver, não é a mesma coisa, né? É bem diferente. É a mesma coisa de você falar ouvir e escutar, é a mesma coisa, né? Você pode ouvir alguma coisa, mas você ouviu um barulho, mas não sabe de onde vem, o que está acontecendo. E escutar é diferente, você vai realmente identificar aquilo que está acontecendo. Então tem essa diferença, nós precisamos compreender isso. Então não é sair por aí vendo as coisas e fazendo julgamento de valor, ou tendo pensamentos negativos por conta daquilo, porque isso acontece muito no mundo. Então o mundo não está mais precisando disso, muito pelo contrário, o que nós precisamos fazer é inverter essa situação, né? É inverter essa situação. Quantas vezes nós assistimos lá um noticiário qualquer, né? Nas redes sociais, hoje em dia mais nas redes sociais, o pessoal quase não assiste muito televisão, mas nas redes sociais você vê qualquer acontecimento negativo, a pessoa já vê aquilo e ela já passa para o julgamento automaticamente, por aquilo que ela está assistindo, sem saber exatamente o que aconteceu, qual que de fato foi a consequência da coisa. Então nós somos assim. E isso parece que é uma atitude inocente, mas não é. É uma atitude péssima, muito ruim, porque à medida que a pessoa julga sem entender, sem compreender, né, com maledicência, ela cria uma energia e isso salta para fora. Isso salta e acumula o planeta. Se for aqueles acontecimentos que, na maioria das vezes, percorre toda a internet, né, viraliza, aí essa energia ela se amplia e muito, contribuindo para o nosso sofrimento. É isso que acontece, né? Então olha, como uma simples lição de Jesus, se fosse observada pelas pessoas, compreendida e utilizada para transformar o seu coração, faria uma diferença muito grande mesmo. Então, gente, é essa lição, né? Como tantas outras do Cristo, é um trechinho lá do Sermão da Montanha, né? Que eu, particularmente, eu gosto muito, porque aquele momento em que o Cristo reuniu todas aquelas pessoas, né? Em torno dele, representando toda a humanidade, e trouxe ensinamentos assim muito profundos. Como nós falamos no início, claro, o Cristo precisou sintetizar algumas coisas, né?
De forma bem simples, para fazer com que aquele povo compreendesse e entendesse isso. Mas à medida que a gente vai lendo isso, a gente vai estudando e refletindo todos aqueles ensinamentos, a gente vê que tem muita profundidade. E tudo isso é de grande valia para que a gente possa realmente salvar a nós mesmos, né? Recuperar o nosso coração e seguir em frente. Então a proposta da espiritualidade sempre é essa. A gente sempre acha que os problemas têm que ser resolvidos fora, mas a gente já entendeu que não. E tudo está dentro de nós, né? E o Cristo já falou isso há mais de 2000 anos, né? Se o seu olhar for bom, seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.